Olá, sou Caio Jobim, repórter do Cointelegraph Brasil. Hoje eu estou recebendo aqui o Ray Nasser, fundador e CEO da Arthur Mining, sabe tudo sobre mineração de Bitcoin e muito mais sobre criptomoedas. Ray, prazer, obrigado aqui mais uma vez, né, no Cointelegraph, não é a primeira vez. E queria começar pedindo para você contar um pouco a história da fundação da Arthur Mining, né? Esse encontro com o Rudá, essa parceria, como é que se deu, enfim, quando se deu e em que ponto vocês estão desde a Claro, inauguração, desde a abertura? claro. Bom, obrigado por me chamar. É um prazer estar aqui. Sempre um prazer falar com a Integra. Vocês são top, são shows, são entre os melhores aí da indústria e fazem um jornalismo muito legal também. Putz, vamos lá. Fundação da Arthur Mining, né? A Arthur Mining foi fundada em meados de 2020, faz mais ou menos uns 2 anos, tá? É uma parceria minha e do Rudá. Eu já vendia produtos de mineração e já minerava desde 2015, né, vendendo todo tipo de produto para investidores que queriam ter exposição através de um produto de mineração e acesso, né? E o Rudá minerava, né, para ele mesmo e para alguns investidores privados também a partir de 2017, né? Eu conheci o Rudá bem antes, né? A gente fez os primeiros grupos de Bitcoin e blockchain pelo WhatsApp, já desde 2000, final de 2014. E o Rudá entrou num desses grupos e, pô, a gente foi se conhecendo, a gente foi vindo em evento, e em eventos a gente se falava bastante, sabe? Tinha uma química super legal, uma troca muito boa, né? E a gente falou, poxa, nós somos os únicos dois aqui realmente engajados em mineração aqui do Brasil. A gente já tinha feito negócio junto, a gente já se ajudou, a gente já fez negócio junto. Então, vamos juntar esforço e criar uma coisa um pouco maior. Qual que é o meu problema? Eu tinha investimento, eu tinha bastante investidor, né? E eu queria trazer alguma empresa de mineração, se não fosse a minha, era alguma outra empresa, trazer pública, né? Fazer uma oferta, fazer um IPO nos Estados Unidos, que é onde eu sempre quis chegar, né, para vários investidores, só que eu precisava de uma estrutura maior. A gente estava em poucas pessoas, mesmo que a gente tinha mais de 200 investidores, a gente tinha poucas pessoas, né, através da Aura Blockchain, e o Udá tinha uma estrutura legal, estava montando, tinha uns sócios, um pessoal bem legal que eu já conhecia, o Regis, o Cleverton, o Paulo, que é uma estrutura exatamente que eu precisava, né? E eu trouxe os investidores, trouxe capital, trouxe acesso aos mercados de VC, acesso aos bancos. Então, foi uma coisa que encaixou muito legal. A gente criou a Arthur Mining, a gente achou uns caminhos muito show, muito legais de energia. Hoje em dia a gente produz nossa própria energia, a gente tem um outro produto aqui no Brasil, a gente está falando com as empresas de energia aqui no Brasil também, vamos começar o primeiro produto para as empresas de energia, e a gente conseguiu crescer muito bem, né? Cada um fazendo uma coisa, a gente está com um time, um pouco mais de 37 pessoas hoje no total, e a gente conseguiu crescer bastante e lançar uma gama de produtos, né? Foi assim, basicamente, a nossa história. Legal. E agora, enfim, depois acho que no meio da conversa Arthur Mine vai acabar voltando naturalmente, mas eu queria entrar um pouco no momento atual, né, do mercado, não só em relação ao preço do Bitcoin, mas também a situação da atividade dos mineradores, né, da mineração. E aí queria te perguntar, com a taxa de hash, né, atingindo novas máximas históricas subsequentemente aí ao longo do ano, ao mesmo tempo que o preço vinha no caminho inverso, o custo médio do Bitcoin hoje está muito próximo, né, me corrige se eu estou errado, mas até onde eu sei está muito próximo, né, do preço de mercado. E como que isso está redesenhando o mercado nesse momento, né? Quais são as empresas que estão prosperando nesse momento de dificuldade e quais são as que estão em dificuldade e por quê, né, de cada um desses comportamentos, né? Por que que algumas conseguem sair tão bem num momento difícil e outras bem estabelecidas, enfim, ou não têm a mesma, não vou dizer sorte, enfim, mas não têm o mesmo destino. Uhum. Então, vamos lá. Isso aconteceu em 2018. Tá? Você seguiu no mercado em 2018, o Bitcoin foi de 20 mil para 3 mil e o hash rate continuou subindo. Estava na alta total. Quer dizer que o mercado ainda está muito lucrativo para minerar. Ah, comprei Bitcoin e perdi dinheiro. Se eu estou minerando,
muita gente está ganhando dinheiro. Se você é eficiente em minerar Bitcoin, você continua ganhando dinheiro, você continua ganhando um saldo positivo. Tá? A Arthur Mining continua lucrativa, continua ganhando dinheiro. Por quê? Porque a gente está produzindo Bitcoin. Tá bom, a gente está vendendo a um preço mais baixo que a gente produziu antes, mas a gente continua produzindo e vendendo e lucrando com isso. Né? Obviamente, os mineradores mais eficientes permanecem no mercado, os menos eficientes saem do mercado. Né? O mercado vai se ajustando. Mas o que se dá exatamente essa. Por que o hash rate não para de subir? Está subindo muito agora com o Bitcoin na baixa do ano, na baixa do ciclo, a gente pode falar, né? Que está na base do ciclo. A economia com o Bitcoin é cíclica. Tá? Então agora está na baixa do ciclo e o hash rate está subindo. Tem um terceiro fator que as pessoas não estão contabilizando, Caio. Todo mundo vê hash rate, né? E aí dificuldade contra o preço do Bitcoin. Então, putz, a dificuldade desce se o preço do Bitcoin descer. O preço do Bitcoin vai subindo, mais gente vai entrando, a dificuldade vai subindo. Isso é pensar em basicamente em duas dimensões, né? Com duas variáveis. Tem uma outra variável muito importante, que é o preço das máquinas. Tá? Então, o que aconteceu? As empresas começaram a vender máquina para pagar as dívidas. Então, o preço das máquinas desceu lá para baixo. A demanda para máquina está muito baixa agora, estava muito baixa. E os produtores de máquina querem vender máquina. Então, eles baixaram esse preço da máquina, um absurdo. Tá? Baixaram muito. Então, imagina, eu vou exagerar aqui, tá? Imagina você comprar uma máquina de $10. Você compra uma máquina por ano, você comprava por 1.000, agora você compra ela por 10. Você vai continuar comprando, vai continuar colocando. Porque mesmo que você esteja no break-even, você está produzindo bastante Bitcoin. Com essas máquinas, o teu custo de investimento reduziu bastante. E essas máquinas estão a preço de banana. Quem comprou máquina a preço de banana, quem comprou máquina barata quando desceu, antigamente, ganhou muito dinheiro. Aconteceu isso em 2016, aconteceu isso em 2018. Tá? Então, você tem uma jogada aí de distress, de ativos distressed, né? Que você consegue comprar muito barato, esperando uma virada. E os mineradores sabem disso. O smart money, o dinheiro inteligente, ele sabe que a economia, tanto quanto o preço dos ativos, é uma coisa cíclica. Então, agora está muito barato, está muito bom para investir em mineração, está muito bom para fazer investimento e está sendo refletido através do hash rate, como você está vendo. Arthur Mine aproveitou esse momento, assim, falando um pouco da experiência de vocês, assim. Com certeza, a Arthur Mining aproveitou, tá? A gente está no meio de uma Series A, a segunda captação, segundo nossa round de captação. A gente até está bem mais atrativo para investir hoje em dia no Arthur Mining, para quem quiser. E a rentabilidade é bem maior. É uma rentabilidade bem maior para você investir com essas máquinas baratas. Então, a gente está aproveitando, a gente está chamando todos os investimentos, todos os nossos investidores, a gente está pressionando agora, porque mineração é um investimento anticíclico, né? E todas as vezes que os investidores entraram no anticíclico, no bear market, especialmente em mineração, deu certo. Ah, mas vai demorar. Vai demorar até o Bitcoin subir, eu concordo. Pode até demorar até o Bitcoin subir, porque a gente está refém do mercado macro em geral, né? Mas a coisa boa, Caio, é que enquanto ela não sobe, enquanto o Bitcoin não sobe, você está acumulando mais Bitcoin. Você vai acumulando, 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 acumulando. Então, quando subir, você vai ter mais Bitcoin do que você teria se você comprasse apenas Bitcoin. Essa que é a beleza de minerar. E você vai ter muito mais exposição, uma exposição muito melhor, uma exposição muito mais segura. Você está produzindo Bitcoin. Essa que é a Certo. beleza. Agora, o público, enfim, que não entende os meandros, os detalhes da mineração, falando um pouco para esse público, eu queria que se você pudesse explicar, assim, de uma forma simples, essa relação do valor de mercado do Bitcoin e do custo de produção, né? Então, vamos Como lá. que se dá essa relação? Todo mundo tem um custo de produção. Todo commodity tem um preço de produção. Bitcoin é um commodity. Tá sendo regulado que nem um commodity nos Estados Unidos pela CFTC, que é quem regula commodities. Então, commodity. Você produz soja, pessoas produzem milho, pessoas produzem petróleo, ouro. Todos os commodities têm um preço. E todo mundo tem um custo de produção.
Obviamente, você tem que baixar os seus custos. Não existe. Qual o custo de produção médio? Você pode estimar um custo de produção médio, mas é muito difícil você estimar o custo de produção das pessoas. Tem um custo energético, tá? Energia é 2/3 do custo de produção, então você precisa de uma energia, evidentemente, muito baixa. Você precisa de um custo de energia bem baixo para você poder não gastar muito dinheiro. E você precisa de um overhead baixo, despesas baixas. Você precisa ser eficiente. Você precisa usar suas máquinas ao máximo, não deixar esquentar, deixar as máquinas ficarem ligadas, né? Então, você tem, por exemplo, o custo de produção da Arthur Mining, que é no nosso flare gas, está mais ou menos um pouquinho mais baixo de US$ 5.000, e tem gente com custo de produção de US$ 25.000. Tem gente que desligou as máquinas agora porque realmente estão fazendo um prejuízo. Isso Tem por gente Bitcoin. produzindo mesmo com prejuízo para acumular Bitcoin. Esse valor que você citou é 5.000 por Bitcoin, 25 por uma unidade? Como é? Exatamente. Isso. Exatamente. É assim que a gente, E, acho que 5.000 a 25.000, né? É que o mercado tem para produzir. Esse é o custo é, bruto, né? Custo bruto de energia. Obviamente, às vezes tem mais alguns custos, de vez em quando. sim. Agora entrando um pouco num tema também que volta e meia é debatido, né? Que recentemente foi divulgado um estudo que revela que o consumo energético do Bitcoin cresceu, né? 41% na relação ano a ano. E isso já, enfim, já vinha antes dessa notícia, já tinha uma mobilização, né, de entidades ambientais, Greenpeace, Uhum, enfim, todo uhum, um lobby contrário, né, à atividade de mineração, Proof of Work, né, até aham, a transição do Ethereum para o Proof of Stake gerou também sim. uma certa Também é pressão. uma coisa que a gente tem que falar, sim. Né? Tem várias E perguntas aí, tem vários assuntos. Você está perguntando. Eu adoro responder essas perguntas. Acho que estão e totalmente aí certas, o né? que eu queria, assim, Claro. enfim, a gente sabe que o lobby exagera, mas o que eu queria perguntar para vocês, até aproveitando para fazer um apanhado geral, mas também entrando na experiência da Arthur Mining em si, que de que forma que o consumo energético do Bitcoin, né, pode reverter favoravelmente na questão do meio ambiente, né, no reaproveitamento, Uma enfim, ótima pergunta, maravilhosa pergunta. E aí mesmo que eu vou, tá? Claro que o Bitcoin ocupa energia. Você usa energia para produzir segurança, para produzir valor. Tudo ocupa energia, né? Você consumir energia não é um problema, desde que você consuma energia renovável, consuma energia limpa, você não está pegando energia de alguém que precisa, né? Então, mineração, número um, mineração de Bitcoin não pega energia do grid de cidades, tá? Não dá para competir. Você precisa de energia muito mais barata do que as energéticas vendem para cidades, número um, tá? Número dois, a gente na Arthur Mine, a gente trabalha para destravar potencial energético, que não existe. Então, uma energia que não existe, se a gente cria uma energia do nada, renovável, tá? Que limpa o meio ambiente, ela não suja, a gente até gera crédito de carbono minerando Bitcoin, tá? Ela limpa o meio ambiente, você está destravando longe, você está destravando o potencial humano. Você está destravando lucro, você está destravando receita, você está destravando o avanço de um sistema, você está destravando segurança para um sistema que pode até substituir muitas partes do sistema financeiro. Tá? Então, você está destravando potencial energético, você está destravando o desenvolvimento humano. Tá? Primeira parte. Segunda parte, ambientalistas. Por favor, os ambientalistas não querem discutir. São poucos que querem discutir. Tá? Você fala, vamos discutir, deixa eu te ensinar, deixa eu te mostrar o que a gente está fazendo aqui. Né? A gente está pegando gás metano, a gente está limpando esse gás metano da extração de petróleo e criando energia limpa. Eles não querem saber. Muitos ambientalistas, hoje em dia, infelizmente, têm uma agenda. Né? Tem uma agenda, tem o financiamento, por exemplo, o Greenpeace, criado em 1971 contra a energia nuclear. Enfim, eu não vou nem entrar no mérito, mas essa discussão precisa acontecer. As pessoas precisam ser educadas sobre realmente o que acontece. A maioria de Bitcoin, de mineração de Bitcoin no mundo, é energia renovável. Gente, por quê? E pior ainda, Caio, eu vou falar por quê?
Porque os mineradores de Bitcoin estão aí com o meio ambiente? Não, 99% não estão aí com o meio ambiente. Mas é mais barato você usar uma energia renovável, uma energia distante do centro urbano, do que você usar energia fluida, do que você queimar carvão. É simplesmente mais barato. Então, aqui você está unindo o útil ao agradável, e é isso que, de fato, acontece. Né? O Ethereum mudou para Proof of Stake. O Ethereum acabou de centralizar muito mais. Inclusive, está os reguladores nos Estados Unidos, o SEC, em cima do Ethereum agora. Falou, agora sim centralizou, agora você é controlado, agora você é um security. Você é controlado pelo Ethereum Foundation. Por quê que o Ethereum saiu de Proof of Work, Caio? Porque Proof of Work é o Highlander. É que nem um Highlander, só pode existir um. Por que só pode existir um? Porque eu tenho dinheiro para investir. Eu tenho aqui, eu tenho dinheiro, eu tenho $100.000 para investir. O que eu quero saber com esses $100.000? Eu quero saber como é que eu vou lucrar mais com esses $100.000. Eu quero ganhar dinheiro, né? Ah, vou investir em Bitcoin, no mineração do Bitcoin, ou vou investir na mineração do Ethereum? Qual que quebra menos? Qual que dá para escalar? Qual que é mais seguro? Sem dúvida, a mineração de Bitcoin. Por isso você tem 13 das empresas públicas hoje, 12 delas são mineradores de Bitcoin. Uma é minerador de Ethereum e não está indo bem. Entendeu? Então, não dá para você competir com o Proof of Work e com os incentivos que o Bitcoin está te dando. É por isso que o pessoal vai para Proof of Stake e, e falam, criam narrativas, falam um monte na internet. Mas a realidade é que os incentivos, os melhores incentivos, estão na mineração de Bitcoin. E incentivos descentralizados. Hein? Você não consegue mudar as regras da mineração de Bitcoin. Que nem o Ethereum mudou as regras e pode mudar de novo no futuro. Né? Então, é um jogo que você entra e que você já sabe as regras. As regras são pré-definidas. Não é nem democracia, não é nem democrático, vamos votar aqui e tal. Tem gente que fica feliz, tem gente que fica triste. Não. A regra do jogo está aqui. Você quer entrar? A regra é essa. Então, quem entra está feliz em jogar pelas regras. Quem entra concorda com as regras. Então, você não tem discussão, você não tem problema. Por isso que é maravilhoso. Entendeu? E fala um pouco da Arthur Mine, né? Quais são as fontes que vocês usam? Queria saber um pouco, né, de como que vocês estão explorando essas fontes alternativas. Então, as fontes de energia que a gente prova é o seguinte. Nos Estados Unidos, né, você está me escutando direitinho? Você mudou o meu Sim, microfone? tá ótimo. Tá, nos Estados Unidos, tem empresas que tiram petróleo do chão, tá? Petroleiras. Qualquer coisa que você tira do chão, qualquer coisa que você tira debaixo da terra, tem um gás que sai junto, tá? Então, é o gás metano, tá? É o gás metano que sai junto com o petróleo. Esse gás metano, ele é extremamente nocivo para o meio ambiente, tá? E a gente captura esse gás e faz energia limpa desse gás, da qual a gente usa para minerar Bitcoin. Tá? A gente adaptou uma tecnologia aqui que a gente coloca os transformadores para capturar essa energia, que custa caro para as petroleiras se livrar dela. Então, tem certos estados você não pode nem furar o chão sem ter um plano conciso e completo de como é que você vai se livrar do gás metano. Então, eles precisam ou enterrar ele, tá? Ou queimar ele, ou fazer o flaring dele. A gente compra esse gás, que é o lixo deles, e a gente cria energia. Aqui no Brasil, a gente está com projetos de fazer bioenergia de aterros de lixo. Então, você pega o aterro de lixo, você faz o biogás, a gente vai trazer os nossos containers de minerar Bitcoin lá no aterro de lixo. A gente vai transformar lixo em dinheiro. Lixo em Bitcoin. Lixo em energia, energia em Bitcoin. Né? Toda energia que sobra de uma energia solar, toda energia que sobra de uma eólica, de uma hidrelétrica, a gente pode transformar em potencial humano. Tá? Então, a gente só usa fonte de energia renovável. Nos Estados Unidos, a gente cria a nossa própria energia, e aqui no Brasil, a gente vai trabalhar com as empresas de energia para evitar o gasto excessivo de energia. Legal, até porque a próxima pergunta que eu ia te fazer era sobre o Brasil mesmo, que tem uma frase do Rudá, eu acho, que eu li no Twitter há um tempo e guardei e resolvi trazer aqui, que ele diz que o problema do Brasil não é a geração de energia, mas sua transmissão e distribuição. Quando entendemos onde está o problema, é fácil abordar a solução certa. No final das contas, a mineração é a alternativa mais viável hoje para resolver esse problema.
Eu queria saber de que forma, né? Ele deixa no ar, assim, exatamente como que a mineração contribui, né, para resolver esse problema específico do sistema energético brasileiro. Então, você, vamos dizer, de um jeito bem fácil, você cria uma empresa elétrica, né? A empresa produz 100 megawatts. Vamos dizer que você tem um contrato, você faz um contrato para vender para a cidade de São Paulo, 100 megawatts, tá? Você precisa produzir mais, você precisa produzir 130, 150 para poder vender 100. Para você produzir o mínimo de 100 para poder vender, tá? Mas aí você está produzindo 130. Você vende 100, esses 30, puf, se perdem. Tá? É muito caro você pegar uma bateria para armazenar, para depois vender isso aí. Tá? Não vale a pena. Então, ele é produzido, ele se perde. Então, por que você vai pegar a energia que tá se perdendo e deixar se perder? Pega essa energia, coloca para rentabilizar, coloca para minerar Bitcoin. Não há porquê, não há razão pela qual nós devemos desperdiçar energia no mundo inteiro hoje. Hoje em dia a gente tem a solução, antes a gente não tinha. Então, historicamente, se você não está conseguindo vender para o grid, se você não está conseguindo vender a tua energia para alguém, você está produzindo ela lá, os teus ativos estão gerando despesa, e você não tem solução. Agora tem solução. Como tem sido recebido isso aqui no Brasil pelas empresas, assim, só para a gente fechar esse assunto, assim, tem uma compreensão do potencial, Incrivelmente. Né? né? Muito, muito, muito bem recebido, tá? Elas, desde o meio do ano passado, elas estão ligando para a gente, todas elas. É a maioria delas, eu diria. A gente já tem, putz, já temos contratos com algumas delas, já vamos começar a colocar nas operações aqui no Brasil para elas. Por quê? Porque é dinheiro que eles estão perdendo. Então, obviamente, né, você tem uma curva de aprendizado, Caio, muito longa, né? A gente fala Bitcoin, o pessoal nem sabe o que é Bitcoin. Depois eu falo de mineração, hash rate, dificuldade. Nossa, como funciona isso? Então, até a gente explicar, né, algumas que já aprendem, que eles vêm curiosos, eles sabem que tem alguma coisa aí. Até a gente explicar demora, né? Então, você tem essa barreira, que é o aprendizado, mas depois do aprendizado, eles veem que faz total sentido. Você tem a ExxonMobil, uma das maiores empresas do mundo, minerando Bitcoin nos Estados Unidos. Você tem a Duke Energy, uma das maiores empresas dos Estados Unidos, minerando Bitcoin, os parceiros. As grandes mineradoras de Bitcoin vão ser as utilidades, vão ser as empresas de energia no futuro. E as brasileiras estão começando a perceber isso. Estão um pouquinho atrasadas em relação às americanas e algumas europeias, mas estão começando a perceber isso. E a gente está pronto para ajudá-las nesse caso. Tem alguma que você possa citar já ou por alguma razão não é possível? Então, A gente tem NDAs, né? Então a gente não pode citar ainda, né? Vocês sim. vão falar, mas nós estamos falando com empresas públicas, tá? Listadas na bolsa, tá? E entre as maiores do Brasil. Legal. E já se encaminhando para o fim aqui, Ray, queria agora entrar um pouco no assunto que o pessoal sempre quer saber, né? Que é o mercado, né? E aí, a partir da sua experiência, né, no mercado, mas aproveitando para conectar com o tema da mineração, o que que o estágio atual, né, da atividade dos mineradores diz sobre o momento do ciclo, né? Que momento seria esse que a gente está passando, talvez até em comparação com algum ciclo anterior? Como que você está enxergando esse último trimestre de 2022 em relação ao futuro e ao passado, né? Do preço, agora falando diretamente do preço do Bitcoin. Vai subir ou vai descer? Quando que vai subir? Basicamente. Tipo isso. A pergunta de US$ 1 bilhão. O que que Então, a o que que, a partir vamos lá. também do estágio da mineração, enfim, se ainda pode haver uma nova capitulação dos mineradores, né? Sim. Porque dizem que já houve, mas enfim, Já agora houve e já acabou, porque eles estão comprando máquina. Houve uma capitalização porque eles estavam muito alavancados, tinham dívidas em dólar e só estavam segurando o Bitcoin no balanço. A gente não caiu nessa armadilha, né? A gente sempre vende nossos Bitcoins para investir. Mas as empresas estavam com muito Bitcoin no balanço, se endividaram em dólar, o valor do Bitcoin desceu
vis-à-vis o dólar, e tiveram que pagar a dívida de novo, venderam Bitcoin na baixa, começaram a vender máquinas, ocorreu a capitulação, que acabou agora, tá? Agora, Bitcoin, queira ou não, independente do que eu acredito, independente de que muita gente acredita, ele é considerado, ele é visto como um ativo de risco, tá? No mercado global, muito mais no mercado americano, vamos falar que são os maiores, tá? Ele é visto como um ativo de risco ligado a ações de tecnologia. Então, ele entra no mesmo, na mesma categoria, né, na mente do investidor, de uma ação de tecnologia, de uma Tesla, de um Facebook, de uma Netflix. Ele entra aí, tá? E a gente está passando, obviamente, por um momento onde não tem liquidez no mercado, onde a liquidez está sendo secada, tá? Na bagatela de 90 bilhões de dólares por mês pelo Fed americano. Então, tudo que o Fed, o Banco Central americano, estava dando dinheiro na pandemia, distribuindo dinheiro aqui, aqui, ali, isso fez todas as classes de ativos subirem, principalmente as classes de ativo de risco, como o Bitcoin e outras criptomoedas. Agora está acontecendo um momento inverso. Porém, a gente está segurando bem aqui, 19 mil. O Bitcoin hoje em dia é um dos ativos menos voláteis, bem menos volátil que qualquer bolsa. Por quê? Porque muita gente segura. Tá 70%, quase 70%, 67% de todos os Bitcoins em circulação não se movimentaram nos últimos 2 anos. O pessoal está segurando. O pessoal é confiante. Você só tem 21 milhões, então não dá. Não tem muito mais do que desse aqui, tá? É extremamente resiliente. Ah, o mercado de varejo, o mercado de institucional vai entrar? Não, porque está sem dinheiro. Porque está com medo do risco dos juros subindo. Não quando os juros pararem de subir, não. Quando o mercado estiver prevendo que os juros vão parar de subir, que o mercado sempre antecipa a economia, sempre antecipa o que o Fed está fazendo, aí a gente vai ver uma subida muito grande no Bitcoin em relação a qualquer outro ativo do mundo, os mercados, porque o fundamento do Bitcoin só melhora. Tem mais hash rate, tem mais mineração, ele é mais seguro. Você tem a Google agora aceitando. Tá? Você tem os maiores bancos, todo mundo querendo custodiar, todos os institucionais entraram. Tá? Enquanto o preço não sobe, está todo mundo construindo. Os fundamentos estão melhorando muito e o preço não está subindo. Quando você tem alguma coisa que o fundamento melhora e o preço não sobe, você tem uma oportunidade. Né? Você tem uma boa arbitragem, aí você tem uma bela de uma oportunidade. Agora, tendo falado isso, quando os mercados, né, começarem a voltar para o caminho da liquidez, tá? Quando acabar a destruição de receita, a destruição de lucro, aí vai ser para valer. Então, quem tiver posicionado agora vai ter lucro, vai ter muitas felicidades no futuro. Legal. E agora, para encerrar mesmo, queria só que você falasse um pouco dos produtos, né, da Arthur Mine que vocês estão oferecendo, né, além da atividade principal de mineração, vocês têm uma gama de produtos, né? Você mencionou no início. Queria que você desse uma passada nesses produtos para a gente poder fechar. Tá, vamos lá. Então, a Arthur Mine, primeiro produto dela é produto institucional, né? Mínimo de $1 milhão para os investidores institucionais e profissionais investirem. Nós temos bancos que investem com a gente, nós temos grandes instituições que mineram através da gente, tá? Lançamos um produto agora, um pouco menos de 2 meses atrás, né? Na verdade, lançamos ele no começo desse mês oficialmente, que é um produto onde um investidor a partir de $20 mil pode começar a minerar Bitcoin através da gente. Tá? O que a gente faz? A gente processa dados e aí somos recompensados em Bitcoin. Tá? E esse investidor pode ter suas próprias máquinas, pode ter o seu próprio hash rate, investindo num principal, né, $20 mil, que é bem menor do que o mercado geralmente quer. Então, a gente está pulverizando o produto um pouco. A Arthur Mine está pulverizando esse produto e oferecendo investimentos em doses menores. Tá? Nosso outro produto também que a gente lançou esse ano é o produto para empresas de energia. Então, se você gera energia, tá? Nós conseguimos rentabilizar cerca de $100 um megawatt, tá? Que é bem mais do que alguém vende no Mercado Livre.
tá? É quase o que vem para o grid. Então, qualquer sobra de energia, qualquer energia que não está conectada, qualquer empresa fazendo um ramp-up, a gente consegue montar uma operação onde você consegue colocar essa energia para trabalhar. Então, nós somos uma empresa de soluções, somos uma empresa de serviços, tá? Temos ativos, produtos tanto né, de cunho financeiro, como de cunho de soluções para a empresa de energia. Legal. Bom, Ray, obrigado. Acho que deu para a gente fazer um panorama geral, entrar um pouco mais a fundo na Turmining. E, bom, até uma Obrigado você. próxima aí, né? E obrigado mais uma vez e até uma próxima. Obrigado você. Um grande abraço.